Olá, meu nome é Rielson, seja bem-vindo. Hoje vamos resolver mais uma questão aí da banca FGV, questão de matemática de nível médio. Os assuntos são geometria plana, né? Só ter a noção de área, né? Da área do retângulo, base vezes altura, né? Mas pega mais pro lado do entendimento de razões, né? E proporções. E claro que esse assunto também pede a noção bem forte ali, né, de fração e porcentagem também, tá? Antes de deixar algumas orientações, dicas aqui sobre a reprodução do vídeo, né? Às vezes pode ser que o vídeo fique um pouco lento, um pouco devagar, algumas explicações. Então, talvez fosse melhor você aproveitar os comandos do YouTube, né, para pular ou mesmo retroceder, caso não tenha entendido alguma coisa. Se estiver usando no computador, no teclado, né, as setas para direita e para esquerda, no celular aqueles dois toquezinhos, né, no canto direito ou no canto esquerdo da tela, dependendo do que você quer fazer, se é avançar ou voltar. E também até mesmo mudar a velocidade de reprodução do vídeo, né, para 1,25 ou 1,5, dependendo aí da sua avaliação da velocidade, né, se está devagar ou rápido demais. É bem difícil que fique rápido demais porque eu não faço cortes no meio do vídeo, eu gravo de uma vez e às vezes eu paro para reorganizar alguma ideia, mas eu tô com uma colinha aqui, talvez agilize o processo. Então, dito isso, se você quiser pausar e tentar fazer e voltar depois para conferir, de repente você teve uma resolução diferente da que eu vou apresentar, aí fica à vontade também para comentar e deixar ela aí embaixo para a gente poder aprender juntos, né? E expandir nosso conhecimento, que a maioria das vezes a questão tem mais de um meio de se resolver, né? E também, por outro lado, se ficar alguma dúvida em alguma parte da resolução que seja, pode comentar à vontade, que eu tento responder na medida do possível, ok? Então vamos lá. Um retângulo tem um de seus lados aumentado em 2/5 de seu valor e o outro lado diminuído de 1/4 de seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo em relação à área inicial, ou seja, a nova área, né, que eu vou chamar de área final aqui, a área final em relação à área inicial aumentou, diminuiu, e se aumentou ou se diminuiu, o quanto aumentou, né? Ou diminuiu. Bom, então, basicamente, o ponto-chave da questão vai ser estabelecer uma razão entre a área final e a área inicial. Ou seja, formará uma fração onde o numerador é a área final e o denominador, né, a área inicial. E essa razão, se for maior que 1, indicará que a área final aumentou em relação à área inicial, né? E se for menor que 1, indicará que a área final diminuiu em relação à área inicial, ok? Então vamos lá. Vamos organizar alguns dados, né? Então, tinha um retângulo inicial que tinha lado x, eu não sei quanto vale, então vou tacar a incógnita aqui, né? E para ser bem criativo, eu vou usar o x e o y. Ah, e o que que aconteceu? Aqui é o retângulo inicial, certo? Ele tinha essa área. A área dele inicial era x vezes y. Essa era a área inicial. Só que aconteceu o seguinte: um lado dele, um lado x, aumentou 2/5. Então, eu tinha o lado x aqui e ele aumentou 2/5. Ora, 2/5 é a mesma coisa que 40%.
Por quê? Se você dividir o 2 pelo 5, vai dar 0,4, né? E 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então, a gente pode usar a forma decimal. Isso aqui é a mesma coisa que, olha, eu tenho 1x mais 0,4x. Então, o novo lado é 1,4x, ok? Então, eu sei que o lado do novo retângulo é 40% maior que o do inicial, né? Mas o que ele quer saber é da área. Então, agora esse lado aqui vale 1,4x. O outro lado, o lado y, né, foi diminuído em 1/4 de seu valor. Ou seja, ele perdeu em comprimento, foi diminuído 1/4 de seu valor. 1/4 é a mesma coisa que 25%, ou 0,25, né? 0,25 de y. Perceba que 1 menos 0,25 é a mesma coisa que 0,75. 75y. Então aqui ficou 0,75y. Ok? Ficou um pouco bagunçado aqui, mas acho que deu para entender. Então, a nova área é dada pelo produto desses dois lados, né? Base vezes altura, largura vezes comprimento, que seja 1,4x vezes 0,75y. Não vai precisar, perceba que não vai precisar você calcular o valor numérico dela. Você só precisa entender o que aconteceu relacionando uma com a outra. Se aumentou, se diminuiu e quanto. Para chegar com essa resposta, você não precisa calcular o quanto vale exatamente cada lado e cada área, tá? Você só vai precisar estabelecer a razão entre elas. Então, vamos lá. Agora, basta com que a gente faça a área final sobre a área inicial. E aí a gente vai achar a nossa resposta. Perceba, como eu falei no início, que isso aqui é uma fração. O numerador está representando a área final e o denominador está representando a área inicial. O que isso quer dizer? Numa fração, por uma questão de lógica, se o numerador é maior que denominador, o resultado vai ser maior que 1, né? E se o numerador é menor que o denominador, o resultado vai ser menor que 1. E nesse caso aqui, o que isso significa? Que se a área final for maior que a área inicial, o resultado vai ter que ser um número maior que 1, indicando que houve um aumento da área em relação à área inicial. E se a área final ficou menor que a área inicial, obviamente, isso aqui vai dar um resultado menor que 1, indicando que a área final diminuiu em relação à área inicial. E é possível você também, além de saber disso, se aumentou ou diminuiu, saber o quanto. E é o que a gente vai fazer. Então, a área final é dada por 1,4x vezes 0,75y. É muito difícil desenhar no mouse, escrever no mouse. Mas vamos lá. Sobre a área inicial, que é x vezes y. Como está tudo se multiplicando, eu posso usar a regra prática do corta-corta, tá? Se eu tenho x em cima sendo dividido por x embaixo, isso dá 1. Eu posso eliminar os dois. E se eu tenho y em cima e y embaixo, sendo dividido por y, né? Eu posso cortá-lo também. Então, o resultado disso é 1,4 vezes
0,75. Que fazendo de cabeça aqui, deu 1,05. 1,05, que é maior que 1. Ou seja, já sabemos que houve um aumento desse novo retângulo, da área desse novo retângulo em relação à área inicial. Então, a opção D e E já estão descartadas. Agora, o quanto aumentou? Bom, se mais que 1 significa que aumentou, basta que eu pegue essa diferença, né, entre o total dessa razão menos 1, que vai dar o 0,05. Esse 0,05, né, o quanto passou de 1, me diz o quanto aumentou. Beleza, mas 0,05 não está aqui. Está, mas não na forma decimal, na forma de fração. Então, basta que você converta esse 0,05 para a forma de fração e você vai achar a resposta, tá? 0,05 é a mesma coisa que escrever 5 sobre 100. 5%, ok? Ainda não está lá, beleza. Então, vamos simplificar essa fração. De cara, podemos ver que 5 pode ser dividido por 5 e 100 também. Dica: critério de divisibilidade do número 5. Todo número terminado em 5 ou 100 é divisível por 5, tá? Então, 5 dividido por 5 costuma dar 1 e 100 dividido por 5 dá 20. Dá 20. Pintura aí, ó. Então, a nossa resposta, a gente sabe que aumentou, que a razão entre as duas áreas deu mais que 1, e sabe o quanto aumentou. Aumentou 1/20, ou 5%, em relação à área inicial. Então, a nossa resposta é a letra C de canguru. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você achou uma solução diferente, numa estrutura diferente, por favor, ilumine-me. E tamo junto. Se gostou, se ajudou de alguma forma, considere deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!